Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma semana de arte, cultura e literatura. Eu sou a Alana Albinati. Em todos esses anos foram muitas as atividades preparadas, entre rodas de leitura, contações de história, oficinas de análise, criação literária e até de mediação de leitura. Talvez vocês já tenham até participado de uma delas. Ou, quem sabe, já receberam nos seus espaços algumas das nossas ações e de algum dos nossos mediadores de leitura. Se vocês já participaram de algumas das nossas ações, vocês conhecem já um pouquinho mais como funciona uma roda de leitura. Mas assim como vocês estão se adaptando em aulas online, reuniões e palestras, essa semana também vai ser um pouquinho diferente. As nossas atividades vão ser aqui, nessa telinha. Eu espero que, mesmo assim, vocês se sintam instigados, acolhidos e abraçados pelas nossas ações. Bom, como eu disse, eu sou mediadora de leitura. Eu trabalho em uma casa da leitura que fica na Regional Tatuquara. A casa da leitura de lá se chama Casa da Leitura Laura Santos. Todas as casas da leitura do programa receberam o nome de um autor paranaense que já tem a sua obra completa, ou seja, que já morreu há um tempo, não tem mais como produzir coisas novas, então as nossas casas fazem homenagem a esses personagens do nosso estado. Tem, por exemplo, a Casa da Leitura Paulo Leminski, que é um autor bastante conhecido, a nossa primeira Casa da Leitura, que foi a Casa da Leitura Manuel Carlos Caran, que fica no Parque Barigui, e assim todas as outras. Aqui eu trabalho é a Casa da Leitura Laura Santos. Uma poeta curitibana que, infelizmente, não é muito conhecida nem por nós, que aqui moramos, crescemos, nascemos. E justamente por isso, por saber que Laura Santos é pouquíssimo conhecida aqui no nosso estado e na nossa cidade, que hoje eu resolvi fazer uma atividade sobre ela. Eu mesma só fui conhecê-la quando fomos inaugurar a nossa Casa da Leitura 4 anos atrás. Não sabia nada sobre ela, nunca tinha lido um dos seus poemas. Hoje a gente vai falar, ouvir e conhecer um pouco mais da poetisa Laura Santos. Laura Santos viveu entre os anos de 1919 e 1981, aqui em Curitiba. Laura Santos também ficou conhecida como Pérola Negra. Filha de Manuel e Antônia Gonçalves dos Santos. Uma poeta por vocação, admiradora do parnasianismo de Olavo Bilac. Laura iniciou-se na poesia muito jovem. Aos 13 anos, escreveu o seu primeiro soneto, Aspiração. Depois disso, Laura cursou a Escola Normal Júlia da Costa e lecionou matemática e língua portuguesa no Grupo Escolar Dom Pedro II, tudo aqui na nossa cidade. Frequentou o curso de enfermagem de guerra, pois ela gostava muito de ajudar as pessoas e pretendia alistar-se pela Cruz Vermelha e prestar serviços em campos europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo. Porém, esse seu sonho não se concretizou. Mas ainda assim continuou na área de saúde, prestou concurso e entrou para a área de visitadora sanitária. Aquela pessoa que vai de casa em casa orientando a comunidade a respeito de noções de higiene e prazos de imunização. E foi assim que ela se aposentou como educadora sanitária.
Em paralelo a todas essas atividades, ela levava a sua vida de escritora. Sempre escrevendo muitos poemas, Laura deixou estampado nas páginas da Gazeta do Povo e do Diário da Tarde muitos dos seus escritos. Também foi sócia fundadora da Academia José de Alencar, ocupando a cadeira patrocinada por Júlia da Costa. A Laura, ela é definida como os estudiosos, como os amantes da sua poesia e também pelas suas sobrinhas, essas muito importantes na disseminação da obra da Laura Santos. Atualmente, são elas que falam em nome da tia, que contam a sua história e que detêm, inclusive, os 3 livros que a Laura escreveu. Já vou falar mais sobre isso. Pelos estudiosos, a Laura ela é descrita como uma mulher à frente do seu tempo. As suas poesias, daqui a pouco vocês vão perceber isso, elas falam muito sobre amor e sexualidade. Essa sexualidade reprimida por vezes, um amor não correspondido, desejo, coisas que mulheres naquela época não eram exatamente incentivadas a falar abertamente. A Laura faleceu no ano de 1981 e os seus escritos foram compilados, anexados, enfim, juntados por Helena Collodi. Elas eram muito amigas. E esse compilado de poemas rendeu essa publicação aqui, da Secretaria do Estado da Cultura na época. Ela foi publicada no ano de 1990. Inclusive, no livro Sangue Tropical, tem esse poema aqui, feito para Helena Collodi. Alma. Mora bem no fundo do meu ser a alma que em vão procuro conhecer. Às vezes é pagã, outras vezes sagrada. Alma de névoa errando pela altura, nas asas rubras da imaginação, em busca de uma rútila alvorada ou de uma desventura, no anseio louco da libertação. E atualmente esse é um dos poucos materiais que nós temos acesso aos poemas da Laura Santos. Como eu disse, as sobrinhas detêm os direitos dos 3 livros publicados por ela, porém ainda falta incentivo para republicá-los. Aqui a gente tem acesso a alguns dos seus poemas, não todos, mas um pouquinho de cada livro. E o que a gente vai fazer hoje é conhecer um pouquinho de cada livro da Laura. Primeiro, ela publicou Sangue Tropical, um volume que teve poesias premiadas pela Academia José de Alencar. Depois, Poemas da Noite e, por último, Desejo. Os 3 livros foram publicados no mesmo ano, em 1953. Aqui nesse livro tem um prefácio escrito por Rosemary Bernardi, em que ela descreve a Laura assim. Laura Santos enquadra-se em outra estirpe de poetas, seus versos, contrastando com a ação da mulher independente que agiu no seu meio como professora, enfermeira e bioquímica, revelam a voz pungente de um ser humano delicado, incuravelmente romântico. Seus poemas, embora seja impossível resgatar a cronologia de sua composição, desvendam, num tênue fio biográfico, os sofrimentos de um corpo e de uma alma exasperadamente feminina. É, através do corpo, que lhes chegam as sensações do mundo trazido como sentimento. É através do corpo que ela tenta se comunicar com o exterior, com o outro. Mas o corpo, fremente de desejo, está sempre só, concretizando a triste solidão da sua alma vazia. Assim,
As imagens eróticas, tão frequentes em seus poemas, são uma espécie de metáfora de sua relação básica com o mundo. Relação que se traduz enquanto impossibilidade de amar, de viver plenamente e de ser feliz. Para começar a nossa leitura da obra da Laura Santos, para a gente conseguir entender um pouquinho mais tudo isso que eu disse e que eu li, acho que nada mais justo começarmos pelo primeiro livro, Sangue Tropical, e pelo seu primeiro poema, escrito aos 13 anos de idade. Aspiração. Manhã. Abro a janela. O sol me beija o rosto a encher-se do regalo em frêmitos aflus. E me ponho a aspirar os eflúvios de agosto na alegria sem par que me banha de luz. Cantando tudo ri na terra o sol exposto, convidando-me a aurir fervescente de gosto o perfume do além que me encanta e seduz. Como quisera ter neste fugaz momento, para poder fruir o ar, o amor, a beleza, asas para transpor voejando o firmamento. Deixar, noiva do azul, esta infame estreiteza que me sufoca, mata e num sublime alento fugir para a amplidão, gozar a natureza. 13 anos a Laura tinha quando escreveu esse poema. Um desejo de liberdade muito grande, né? Faz parte da obra da Laura. Acho que um pouco para a gente pensar nesse lugar que a mulher ocupava, né? No período que a Laura viveu, qual era essa liberdade de escolha que ela tinha, inclusive sobre o amor, sobre quem casar, sobre relacionamento, paixão, sobre falar sobre isso, como que essas coisas estavam na vida da Laura e das mulheres do seu tempo. E a partir daqui eu também acho importante a gente se questionar um pouco sobre como é comum um apagamento ou uma tendência a não interesse das editoras em manter a obra de poetas. A Laura era uma poeta negra, o que eu acho que dá um maior peso, né, a isso. Pensando que a obra dela só foi republicada, compilada com o auxílio da Helena Collodi, que daí já era uma poeta que tinha um status, e tem até hoje, né, uma mulher branca, enfim, na nossa sociedade curitibana, que sempre foi bastante racista, e esse apagamento das mulheres, tantos outros nomes que a gente ouve falar, só que a gente só ouve falar quando a gente se interessa pela área, quando a gente vai atrás de literatura, e mesmo assim é sempre muito difícil encontrar material. A Laura é a prova disso, é muito difícil. Esse livro, ele pertence à casa da leitura da qual eu trabalho, e ele é o único que tem lá. A gente não empresta, é o nosso tesouro, é o nosso acesso ao que a Laura escreveu pra gente poder disseminar um pouco da obra dela. Pensando nessa questão de ser uma mulher negra, poetisa, né, na década de 50, enfim, lá do século 20, muitas das publicações da Laura nesses jornais, elas eram feitas com pseudônimos. Isso mesmo, com pseudônimos, com nomes sem gênero ou com nomes masculinos, para que eles fossem aceitos, não só pelo fato dela ser uma mulher, mas também pela temática dos seus poemas, que era uma coisa muito para frente, né? Muito difícil da sociedade aceitar. Vamos continuar. Agora, já sem saber muito a cronologia da escrita dos poemas, eu só vou manter a leitura na ordem da publicação dos livros, da escrita dos livros. Então agora, esse poema que eu li e os que eu vou ler agora, eles pertencem ao livro Sangue Tropical, que foi o primeiro deles.
E agora vou ler o poema Alguém. Na tarde que se esvai com maciez de veludo, sente a volúpia estranha e intensa do desejo. Cerra os olhos, procura algum rosto carnudo para morder-lhe a boca e espasmá-la com o beijo. Neste momento, assim, esquece-se de tudo. Tem-se a impressão que vem desse lábio um arpejo, que lhe penetra o corpo excitante e desnudo e a transporta ao céu do amor livre e sem pejo. Vive na exaltação da fome impura e louca, a fome que só morre ao sentir outra boca, num ósculo secreto, um gozo de tortura. A sua alma, bem sei, no pesar que a consome, embalde buscará matar num beijo a fome, pois nunca há de alcançar o beijo que procura. Falando um pouco, né, da minha impressão com esse poema, aqui a gente não consegue debater muito, né? Mas enfim, o título já traz esse ardor, essa vontade de um beijo, né, específico, uma boca específica, alguém que ou ela sabe ou ela não tem esperança de que um dia esse beijo vai acontecer. Mais um. Aí a gente termina o Sangue Tropical e vai pro próximo livro. Pressentimento. Nesses dias sem sol, nesses dias cinzentos, a minha alma indecisa se cobre de tristeza e de pavor e me sinto sozinha. E chego até a supor que o dia se vestiu de luto para chorar o funeral do meu amor. E o temor de perdê-lo é um vírus que magoa e que revolta, e pressinto o que vai acontecer. Os artistas têm alma afeita à variedade na ilusão de encontrar dona felicidade. E se realizar o meu pressentimento, o que me resta fazer? Talvez a morte seja o início de outra vida mais feliz. Pois desejaria ouvir neste momento uma alma santa, uma alma caridosa, para que sem temor eu me pudesse abrir e não me condenasse por ter sido vencida na peleja do amor no combate da vida. Mais um poema com essa tristeza, essa mágoa de não conquistar, né, algumas leituras que eu fiz, enfim, que eu ouvi, falam sobre esse desejo que a Laura tinha de viver da poesia, de viver da arte, mas se hoje em dia viver da arte, ser artista e viver disso como ofício é bastante difícil. Imagina uma mulher negra na década de 50 ali, que foi quando ela publicou, né, como era isso, que lugar isso ocupava na nossa sociedade. E, bom, e aí parceria com essa frustração de não viver, de poesia, de ser artista, uma frustração no amor visível, né, perceptível, ao menos dentro da obra dela, que ela deixou pra gente, né, dar a entender isso. Que foi um amor que foi embora. Bom, agora a gente vai pro próximo livro dela. O livro Poemas da Noite. Aqui nessa compilação, o Poemas da Noite é o que tem menos poemas, traz menos exemplos. Eu não vou saber dizer para vocês se na versão que ela escreveu, o Poemas da Noite de fato era um livro menor,
porque, como eu disse, eu não tenho acesso a isso, né? E nada do que eu li até hoje, enfim, esses tempos eu até participei de uma ação com uma historiadora que estava pesquisando várias poetas, e inclusive a Laura Santos, juntamente com as sobrinhas, que daí acabaram, enfim, trazendo muitas informações pra gente. E ela mesma falou da dificuldade de encontrar material, e que um dos poucos livros que ela conseguiu ter acesso, de fato, à obra da Laura Santos foi esse, que ela encontrou num sebo aqui em Curitiba. Então, a obra da Laura é realmente bem escasso, o acesso à obra da Laura é realmente bem escasso. Então, vamos lá. Do livro Poemas da Noite, eu vou ler um poema que se chama Quinto Poema. São 5 poemas que tem aqui. E eles chamam primeiro poema, segundo poema, terceiro poema, quarto poema e quinto poema. Vamos lá. Na noite erma e profunda soam vozes estranhas, poemas de amor que nascem das entranhas da terra. E em meus olhos, que são portas escancaradas para a vida, fulge o desejo intenso e singular de pecar. Agora, após ecoarem devagar as 12 badaladas na velha torre, já não se escutam mais vozes estranhas. Paira em tudo um silêncio incompreensível, esquisito, como se a alma da noite se houvesse diluído no infinito. Só na minha alma ainda há a vida e a vibração, sem esperança, de íntimo ardor, toda a ofegar em sonho e em desejo a fremir, a vibração e a vida de um amor que, a semelhança do tinhorão tristonho, jamais há de florir. É a mesma artista, né? A mesma vida. Então aqui mais um poema de dor, de sofrimento, de angústia, de um amor que não vai existir, que não vai acontecer. Talvez vocês estejam se perguntando se a Laura casou. Esta informação eu não tenho. Porém, eu tenho a informação de que ela teve uma filha, que já não tá viva também. Inclusive por isso que as sobrinhas são as responsáveis, mas também elas, né, a forma como elas se colocam, elas falam com muito afeto da Laura Santos, por disseminar a obra dela e falar sobre ela. Hoje vocês vão ser inundados com muitos poemas da Laura. Eu particularmente gosto bastante da obra dela. Acho que criei um vínculo, não sei se por estar sempre lá dentro da casa da leitura e falando dela, mas eu gosto da obra dela. Eu acho interessante. A Laura, não falei, né? Essa é a imagem que nós temos da Laura. É a única foto da Laura que eu tive acesso até hoje também. Enfim, agora a gente vai para o último livro, que esse se chama Desejo. E desse livro eu vou ler também 2 poemas. O primeiro deles se chama Falando ao Coração. Meu coração é um pobre e louco masoquista. Sente prazer na dor, sente dor na alegria. Quem sabe é sempre assim o coração do artista, um palhaço a chorar com graça e harmonia. Vou deixá-lo morrer, ó meu tristonho guia, na ânsia de ser feliz num delírio otimista, perdido nesse mar de louca fantasia, na trágica ilusão de ser um humorista. Sei que você não quis ser malvado e perverso, mas fez da minha vida uma eterna agonia, encheu-a de tristeza e de melancolia. Porém, quando deixar de conduzir meu verso, minha alma surgirá repleta de energia para enfrentar a dor com um sonho, a poesia. Aqui
a gente percebe essa angústia que tem no coração dela, mas ela também deixa bem claro o sonho de viver da poesia e o acalanto que a poesia traz. As sobrinhas da Laura, elas falam que ela era uma pessoa de muito bom coração, ela tinha um coração muito grande. Não à toa, né? Ela seguiu profissões nas quais você se doa muito. A área da saúde, né, de vigilância, queria ir para a Segunda Guerra para servir como enfermeira e também lecionou, foi professora. Então essa doação ao outro, pelo menos o que a gente pode deduzir, né, das coisas que a gente sabe da vida dela, era uma coisa bastante presente na vida da Laura. E a poesia era esse lugar também de afeto, né, de acalanto para esse coração machucado, doído, talvez desse amor não correspondido, ou talvez correspondido, mas que ela não pôde viver, e talvez também de outras coisas da vida, né? Porque o coração, a gente machuca ele de diversas formas, né? De diversos amores, não necessariamente o amor romântico, por mais que aqui na Laura a gente tenha bastante a presença do amor romântico que ela coloca, e do desejo, né? Do forte desejo. Eu acho legal isso na Laura, eu acho interessante, né? Mais do que legal, eu acho interessante, porque geralmente nas escritas de relacionamento, de amor não correspondido, por vezes, principalmente vindo do universo do feminino, fica no lugar do amor, né? Esse amor sublime, esse amor não correspondido, que a Laura também traz, e que, claro, boa parte de nós gosta de sentir, gostaria de sentir, enfim. A Laura, ela também traz o desejo, né? Pouco falamos, pouco ouvimos, hoje em dia mais, né? Pensando lá nessa mulher do século XX, década de 50, desejo carnal mesmo, o desejo do beijo, o desejo do toque, o desejo... o desejo carnal, né? Esse que a gente não fala muito, fica mais nesse lugar etéreo do amor correspondido, do afeto, do sentimento, enfim. E que tudo isso faz parte do amor, né? Tanto esse lugar do etéreo, quanto o desejo do toque, do beijo, do afeto, de gozar a presença do outro, de trocar, e a Laura põe isso pra gente. Coisa que a gente não vê muito, com muita frequência, nos escritos dessa época. Na verdade, a gente até vê, se a gente procura, como eu disse, só que isso não é muito divulgado, não é muito republicado ou publicado, enfim. Vou ler nosso último poema dessa nossa atividade. Só uma coisa técnica antes da gente ler o nosso último poema e encerrando nossa conversa aqui. A Laura, ela tem, aqui nesse livro, eu não sei como, né, de novo, não sei no resto da obra, mas aqui a gente tem vários exemplos de soneto. Eu não sei se vocês se lembram o que é um soneto, mas ele é uma forma muito específica de estrutura de poesia. O que durante um tempo, inclusive, foi considerado meio que tinha que escrever assim, né? Soneto era uma forma formal e a correta. Depois, né, a forma da poesia foi se desconstruindo, enfim, hoje a gente tem a poesia concreta, enfim, né, vários jeitos de escrever poesia. Mas a Laura, ela escreveu alguns sonetos. E o que são sonetos? Soneto é uma estrutura literária de forma fixa, composta por 14 versos, dos quais 2 são quartetos, conjuntos de 4 versos, e 2 são tercetos, conjunto de 3 versos. E esse formato foi provavelmente criado lá no ano de 1300. Então faz um tempinho, né? Então é isso. Muitos das escritos da Laura eram em esse formato de soneto, mas não todos, tá? Inclusive aqui. Muitos não são também.
mas é só uma curiosidade, porque folheando o livro, né, a poesia ela tem muito essa questão da forma, né? Quando a gente folheia o livro, ela salta aos olhos, mais para a direita, mais para a esquerda, mais espaçado, pulando linha, enfim, tudo isso salta aos olhos na poesia. É uma leitura importante de se fazer também quando a gente está lendo poesia, não só a palavra, mas a forma como ela se apresenta. Isso faz parte da escolha do artista. E muitos do que a Laura traz pra gente são sonetos. Mas este último que eu vou ler pra gente, que é do livro Desejo, o terceiro e último livro da Laura, chama Exaltação. Ele não é um soneto. E antes de ler, eu vou deixar aqui o meu muito obrigada para vocês que participaram dessa atividade. Vou deixar vocês com o poema na cabeça e no coração. Não vou falar nada dele, vou deixar vocês ficarem com ele aí. Então eu vou ler, vou encerrar a nossa atividade. Obrigada. Mais uma vez, convido vocês a conhecer os nossos espaços, as casas da leitura, as nossas ações. E também a conhecer, se possível, né, aproveitar, se tiver um tempinho agora nesse período de reclusão, pesquisar e procurar um pouco mais autores paranaenses, autores curitibanos, mulheres paranaenses, mulheres curitibanas, mulheres negras paranaenses, curitibanas, não só, né, brasileiras, para conhecer novos artistas e quem sabe se apaixonar, se interessar e buscar mais sobre a obra que eles deixaram pra gente no mundo. Exaltação. Desejará viver uma outra vida onde o amor imperasse e não fosse fugaz como a nuvem que passa. Uma vida que fosse construída com a solidez do amor, sem o egoísmo que o ciúme exprime, que não fosse perverso e nem sublime, mas acima de tudo muito humano. Quisera ter um lar, um pequenino mundo muito meu, onde reinasse paz. Como mulher, sentir no fundo de mim mesma a espontânea alegria de formar um novo ser. Sentir, no revolver estranho da criança, a perpetuação de um ideal. E então deixaria de ser pobre avantesma na estrada solitária da existência.